Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lohane, sou trader profissional e nesse vídeo eu vim trazer um assunto para vocês, assunto de mentoria, tá? Um vídeo que eu tenho certeza que vai melhorar muito a assertividade de vocês se vocês colocarem em prática, tá pessoal? Que é sobre você interpretar as velas, interpretar os candles, buscar entender o que o mercado está querendo te dizer, para onde que ele está querendo ir simplesmente com a movimentação da vela. Mas antes da gente ir para o conteúdo do vídeo, eu explicar tudinho para vocês, queria pedir para você já deixar o seu like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, ativa as notificações que é para você não perder nada que eu lanço aqui de novo no canal, tá? E inclusive, também aproveitando para avisar, dia de terça, quarta e quinta eu estou ao vivo aqui todas as manhãs, né? De terça, quarta e quinta, de 6 às 7 da manhã, eu estou ao vivo aqui no YouTube, analisando o mercado, realizando operações aqui com os inscritos do canal, beleza? Então fica atento, se inscreve, ativa as notificações que é para você não perder. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o conteúdo do vídeo, tá? Que é para vocês aprenderem a interpretar as velas. Quem me acompanha já há algum tempo, ou quem tá nas lives comigo, ou quem é meu aluno, né, já deve ter me ouvido falar que quando eu vou operar, eu tenho os meus gatilhos e eu tenho os meus filtros de entrada. O que são os meus gatilhos? Meus gatilhos vão ser regiões fortes, zonas de confluência, máximas e mínimas do dia. São regiões que eu identifico como boas regiões para mim estar ali posicionado, para mim realizar minhas operações. Mas eu tenho os meus gatilhos e eu tenho os meus filtros. Lohane quer dizer que se o gráfico buscar uma região uma região que você considera como forte, você entra assim, certeza você entrar na operação? Claro que não, porque o meu gatilho, ele pode ser até uma região forte, mas eu só entro se os meus filtros me confirmarem. E os meus filtros, gente, estão totalmente atrelados à movimentação das velas. Eu interpretar como que as velas vão chegar e eu buscar entender se realmente vai tender a respeitar ou se as velas estão me dando algum indício de que vai acontecer um rompimento da região, ou que não é para mim entrar, ou que a força ali, no caso, a que está predominando é uma força contrária, que eu iria abrir minha ordem. Então, tudo isso, toda essa análise, todo esse filtro eu faço através da movimentação das velas. E é isso que eu vou explicar para vocês com essa fotozinha aqui. Essa foto aqui, ela resume muito do que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Como vocês estão vendo aqui, ó, aqui eu tenho uma barrazinha, né, uma barra em cima e tem outra barrinha aqui embaixo, onde essa barra, ela vai demonstrar a força dos compradores aqui em cima e aqui embaixo a força dos vendedores. Ou seja, quanto mais próximo daqui eu tenho uma força compradora muito forte e quanto mais próximo aqui eu tenho uma força compradora mais fraca. E o que eu quero que vocês entendam daqui? Então, vamos analisar aqui. Lohane, qual tipo de vela, qual tipo de candle que eu vou ter aí uma demonstração máxima de força, tanto compradora quanto vendedora? Velas de força. Quando você observar velas de força ou velas muito longas, o corpo muito longo, você sabe que ali naquele momento está predominando aquela força no gráfico. Seja ela compradora, né, caso a vela seja verde, ou seja ela vendedora, caso a vela seja vermelha. Então, quando você identificar esse tipo de vela no gráfico, principalmente se aproximando de uma região que você está aguardando ali um ponto de reversão, você já sabe que você tem que dar preferência para operar a favor dessa força. Você nunca vai operar contra uma força que está ali predominando no gráfico. Por que é tão importante, gente? Outra coisa, né, que eu acabei não falando no início. Por que é tão importante a gente buscar entender essas movimentações? Porque quem movimenta o mercado são os grandes players, né? São grandes traders, empresas que operam muito capital. Então, quando nós, né, que somos as sardinhas, quando a gente está operando no mercado, a gente tem que buscar entender a movimentação deles e buscar acompanhar o que eles estão querendo fazer, né? Acompanhar a movimentação deles, é surfar como é que eu posso dizer? Surfar o movimento que os grandes players, os tubarões, eles estão ali movimentando o gráfico. Então, para isso, a gente precisa entender como que o mercado se movimenta para que a gente siga o fluxo deles, beleza? Então, voltando aqui para a explicação, né? Então, quando você vê uma vela de força, uma vela de corpo longo, você sabe que ali está tendo uma predominância total daquele tipo de força no gráfico. Então, quando eles aparecerem, você precisa
operar a favor, você não vai fazer uma operação ali contra, tá? E existem aqui outros padrõezinhos de vela, que esses padrões aqui a gente tem a presença muito marcante do pavio ou sombra, que é esse tracinhozinho aqui, ó, que vocês observam nos candles. E esses pavios, eles vão demonstrar muito, vão trazer aqui pra gente muita informação sobre o que o mercado tá querendo fazer, tá? Primeiramente, eu gostaria de analisar esse candle aqui, ó. Esse, que ele tem o mesmo formato desses aqui. Então, a única coisa que tem de diferente neles é o corpo da vela, que um é vermelho e o outro é verde. Mas ambos, esse formato aqui de vela, ele simboliza a mesma coisa. E aí eu quero que vocês interpretem ele aqui comigo, ó. Eu vou desenhar, tá, esse candle verde aqui do lado. Eu vou desenhar esse candlezinho verde aqui do lado para que a gente possa interpretá-los juntos aqui, tá? Deixa eu só pintar aqui de verde, né, que saiu tudo preto. Então, vamos analisar esse candlezinho aqui para que vocês possam entender. O que aconteceu com esse candle aqui? Para a gente entender o que essa vela, esse formato de vela, ele tá querendo dizer pra gente. Esse candle aqui, ele teve o preço de abertura dele, ó, bem aqui, tá? Ele teve o preço de abertura dele. Deixa eu aumentar aqui só a corzinha, botar em vermelho. Ele teve o preço de abertura dele. Ah, porque eu não tô com a seta. Peraí, pessoal. Ele teve o preço de abertura dele bem aqui. E aí, ele abriu, né? Essa vela abriu. E ela desceu, desceu, desceu. Atingiu esse ponto mínimo aqui, que foi esse paviozinho aqui de mínima. Após atingir essa região aqui de pavio de mínima, o que aconteceu com essa vela? A força compradora veio e impulsionou ela para cima, fazendo com que ela fechasse aqui nessa região, tá? Ela pode ter tido outro movimento aqui no decorrer desse período da vela, mas eu tô simplificando nessas duas retazinhas. Eu tive um movimento de queda, que trouxe o preço bem para cá, e logo em seguida eu tive um movimento de alta que empurrou o corpo da vela lá para cima, fazendo com que a vela fechasse aqui nessa região. Então, de cara, se a gente for analisar isso aqui, ó, de cara, a gente percebe que qual foi a força que predominou aqui? Foi a força compradora. O gráfico, ele vinha com a força de baixa muito grande, depois a força compradora impulsionou o preço lá para cima. Então, esse formato de candle aqui, que é esse aqui, e esses dois aqui, a gente já sabe que são candles que eles representam uma força compradora maior do que uma força vendedora. Exatamente por conta dessa explicação que eu mostrei aqui pra vocês. A mesma coisa é esse aqui, ó. Deixa eu pegar o quadradinho. A mesma coisa são esses aqui. Esses candles aqui, eles já são contrário, né? Como vocês estão vendo, o pavio, ele é invertido. Então, nesses candles aqui, eu tenho uma presença de força vendedora bem superior à força compradora. Então, a gente consegue saber disso muito por conta do pavio. Então, o que você tá vendo aqui? Que houve uma rejeição. O preço, ele subiu até aqui em cima e houve uma rejeição, que empurrou o preço lá para baixo. Então, de cara, a gente já sabe que nesse padrão de vela aqui, a gente tem uma força vendedora predominando, tá? Lohane, e nessas velinhas aqui do meio? Nessas velinhas aqui do meio, eu já tenho um certo equilíbrio entre compradores e vendedores, tá? Aqui eu tenho um equilíbrio, a gente já consegue distinguir isso pelo pavio. Então, a gente tá vendo aqui que há um certo equilíbrio das forças. E aí, você pode me perguntar, né, Lohane, para que isso vai servir na hora que eu estiver realizando minhas operações? O que isso vai impactar? Vai impactar em você saber qual a força que está predominando no gráfico quando o gráfico está indo buscar a tua região. Então, eu separei aqui dois exemplozinhos para me mostrar para vocês, tá? Separei aqui dois exemplozinhos para me mostrar para vocês. O primeiro é esse aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui eu tenho uma regiãozinha aqui de topo do passado do gráfico. E aí, o que aconteceu? A gente vai fazer duas análises aqui, ó. O que aconteceu? Aqui, o gráfico, ele veio e se aproximou novamente dessa região de topo. E olha o que aconteceu. Observem que antes das velas, as velas que buscaram a região, o que aconteceu com elas? Elas foram velas que elas demonstraram
força compradora. Estão vendo? Essa aqui, ela deixou um paviozinho de rejeição, né? Ou seja, se eu fosse efetuar uma venda aqui, esse pavio aqui, ele estava me confirmando, estava me dizendo que a força vendedora ali estava começando a aparecer. Mas quando apareceu essa vela, essa e essa vela que foi buscar, foram velas que não apresentaram nenhum tipo de rejeição quando o gráfico se aproximou aqui dessa região. Ela não apresentou nenhum tipo de rejeição. Então, aqui, gente, aqui, as velas, elas já mostraram previamente que esse rompimento ele iria acontecer, simplesmente pela movimentação dessas velas anteriores. Ela demonstrou aqui que a força compradora estava superior. Então, isso vai servir de filtro de entrada para vocês quando vocês estiverem fazendo a operação, tá? E aí, ele rompeu aqui a região e começou a descer novamente para buscar essa mesma região aqui, ó, que era uma resistência que foi rompida, que virou uma zona de suporte. E olha aqui o que aconteceu também bem próximo à região. Apareceu aqui essa velinha aqui, que ela é uma vela bem parecida com a vela que a gente estudou agora, né? E o que eu quero que vocês observem nessa vela? Essa vela, a gente tá vendo aqui, ó, que eu tenho mais pavio em cima do que embaixo. Ou seja, o preço ele veio até aqui, até esse ponto máximo e foi rejeitado. A partir do momento que ele foi rejeitado, eu já sei que a força vendedora aqui, ela tá predominante. Então, se eu sei que ela tá predominante, eu sei que há grande risco de romper. E foi o que aconteceu. Ele rompeu e respeitou o quê? O pullback. Então, essa velinha anterior aqui, essas velinhas aqui anteriores, elas me deram indícios de que o mercado ele iria romper. Tudo, simplesmente analisando a vela. Só que do mesmo jeito que as velas, elas dão indícios de que vão romper, muitas das vezes também elas vão dar indícios de que vão respeitar. Como, Lohane? Aqui, pessoal, ó, separei aqui outro exemplozinho para vocês, tá? Vamos dar uma analisadazinha, ó. Aqui eu tenho essa regiãozinha de fundo, aqui do passado do gráfico, uma região de suporte, que ela foi rompida. Aí, vamos analisar aqui. Quando foi que o gráfico voltou a buscar essa região de novo, né? Tenho aqui essa região de suporte, aqui aconteceu o rompimento da região. E aqui, ó, as velas começaram a ir buscar essa região novamente. Só que o que aconteceu aqui, ó? Vamos observar esse padrãozinho aqui de velas que buscou essa região. Esse padrãozinho de vela, as velas conforme foram subindo, o que aconteceu com elas? Elas foram deixando pavio de máxima. O que isso está querendo me dizer? Está querendo me dizer que conforme o gráfico ele foi se aproximando do meu alvo, que era essa minha região de resistência, as velas elas já foram retraindo. A força vendedora ela já foi ali demonstrando, como é que eu posso dizer? Demonstrando força mesmo, para poder impulsionar o preço para baixo. Tanto que respeitou aqui, né? Ele respeitou mais para a vela seguinte. Mas também se você tivesse pegado uma retração no ponto certo, você teria respeitado. Mas o que aconteceu aqui quando o preço chegou aqui, ó? Ele reverteu. Então, essa reversão aqui, ela foi previamente prevista por conta da movimentação dessas velas anteriores. Por quê? Porque elas me confirmaram isso, né? As velas já me disseram que antes de chegar no alvo, ela já estava retraindo. A força vendedora já estava ali posicionada, pronta para quando chegasse naquele alvo, ela vender, né? O preço começar a cair. Então, gente, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. A análise das velas, ela muda muito o teu resultado dentro do mercado. Eu digo isso porque mudou o meu. Assim que eu comecei a operar, eu levava muito em conta a questão de traçamentos, de regiões, de confluência, mas eu não analisava tanto as velas. E a partir do momento que eu comecei a colocar a análise das velas dentro do meu operacional, dentro do meu método de análise, eu evitei muito loss e aumentei muito a minha assertividade por conta disso, tá? Então, assim, eu recomendo demais que vocês coloquem isso em prática. Eu espero que vocês tenham entendido essa explicação que eu fiz aqui pra vocês. Coloque aqui nos comentários se vocês já utilizam essa análise das velas, se vocês já têm isso como filtro de entrada pra vocês. Me digam aqui se esse conteúdo foi um conteúdo válido, se foi um conteúdo que ajudou vocês de alguma forma, tá? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estão aí querendo crescer dentro do mercado, querendo lucrar, querendo se tornar consistentes, tá, pessoal? E era esse o conteúdo que eu tinha para trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos.